Olá, alunos Onzielo e futuros técnicos em agrimensura. Eu me chamo Raissa Chaves, sou engenheira cartógrafa e agrimensura e eu vou ser professora de vocês nessa disciplina que se chama Solos. Para iniciar nossa disciplina, nós temos que ter noção do que é um solo. O solo é uma camada superficial intemperizada da crosta terrestre, contendo matéria orgânica e organismos vivos. É o meio o qual onde se desenvolve os vegetais, as plantas, certo? E que dele se obtém a água e nutrientes através das raízes, certo? Então, o solo ele é uma camada pela qual as plantas, através das suas raízes, absorvem os nutrientes e a água necessária para elas conseguirem se desenvolver. O solo ele é um sistema heterogêneo trifásico em equilíbrio, ou seja, ele tem as três fases. Ele tem a fase sólida, ele tem uma fase sólida, ele tem uma fase gasosa e uma fase líquida. É até um pouco estranho a gente pensar que o solo é líquido, que o solo é gasoso, mas dentro do solo não é só apenas aqueles grãos que a gente consegue visualizar. Também existem gases dentro daquele solo, existem líquidos dentro daquele solo, certo? A proporção relativa desses componentes influencia muito no comportamento e na fertilidade dos solos. Então, por isso existe uma diversidade tão grande de solos, justamente por conta da proporção relativa dos sólidos, dos sólidos presentes naquele solo, dos gases presentes e do líquido, além da questão da composição sólida, dos materiais minerais que são compostos esse sólido. O solo, a composição geral é 45% de minerais, 5% de matéria orgânica, 20 a 30% de ar e de 20 a 30% de água, certo? Então, o ar e a água, eles estão dentro do que nós chamamos de espaço poroso e vai representar de 40 a 60% daquele solo, dependendo do tipo de solo. Os sólidos do solo, em média, ele é 50%, mas varia de acordo com o solo. E na parte sólida desse solo, nós vamos ter a matéria orgânica e os minerais. Já no espaço poroso, o ar e a água. Certo? Vamos passar. Na fase gasosa do solo. Nos solos com muito mais de 50% do seu volume constituído por sólidos, como eu falei para vocês, ele vai variar, certo? Esse valor de sólidos na, fa- na fase gasosa, nós temos que solos com muito mais de 50% do seu volume constituído por sólidos, certo? Essas porcentagens, como a gente viu no slide passado, elas vão variar de acordo com o tipo de solo. Para esses solos com mais de 50% de sólidos, eles são considerados compactados. E dependendo da atividade que se utiliza esse solo, pode ser benéfico ou maléfico essa compactação. Para estradas, tem algumas estruturas que você trabalha com solos compactados, certo? Agora, para agricultura, para você trabalhar com alguma cultura de planta, enfim, com alguma cultura de vegetais, não é interessante você trabalhar com solos compactados, certo? Pelo contrário, as pessoas fazem pagar um valor absurdo para descompactar um solo. O solo na fase gasosa, ele é composto 79% de N2, certo? 19% de O2 e 0,9% de CO2.
Os sólidos, deixa eu só apagar aqui. A fase gasosa, ela é essencial para a respiração das raízes, da fauna e flora aeróbica do solo. Então, um solo que estiver compactado, ele não vai ter esses gases disponíveis de forma tão fácil, certo? Por isso que influencia a compactação do solo na questão de crescimento de alguma planta. A porosidade do solo. A porosidade do solo é a proporção de espaços vazios entre as partículas do solo que podem, ó, principalmente espaços vazios entre as partículas do solo, que podem ser ocupados por água e ar. É um importante parâmetro para assim entender como que a água e o ar e os nutrientes se movem, certo? Como a gente pode ver aqui na nossa imagem, aqui na lateral, nós temos aqui o solo do tipo A com diferentes partículas de solo, com diferentes tamanhos de solo, e aí essas diferenças de tamanho fazem com que existam esses espaços, certo? Entre uma partícula e outra, ok? Esse outro formato de partículas de solos, ele já faz com que não exista esse certo encaixe entre as partículas, fazendo com que tenha mais espaços porosos dentro desse solo. Dependendo do fim desse solo, pode ser interessante ou não. No solo C, a gente tem um solo que se comporta mais como um solo compactado. A gente consegue ver um solo compactado, ele tem sempre as partículas muito próximas e os espaços de ar, eles são mínimos, certo? Então, a água, quando chega num solo como o solo A, ela vai percolar aqui até chegar no lençol freático e vai demorar um pouco mais. Funciona como um filtro, certo? Ela demora um pouco mais. Quando você bota a água no filtro, o filtro vai demorar um pouco para essa água descer, certo? Aqui, ó, é, uma água que chega aqui, uma água de chuva que chega num solo desse, ela desce rapidamente. Aqui, num solo C, ela nem desce, ela não chega nem a descer. Ela vai a- alagar, ela vai transbordar, certo? No solo D, a gente não consegue ver como é que tá as partículas em cima, mas pode ser que esse solo, se ele tiver com essas partículas em cima, aqui bem próximas, essa água não entre. Mas a gente tem aqui alguns espaços que dá para entrar, acumula a água nesses espaços, mas a água não desce, certo? Ela tem esse certo impedimento físico por conta das partículas. Então, não seria tão interessante. Apesar de ter os espaços aqui porosos, a gente consegue observar que se a água se esse solo entrasse em contato com a água, existiria uma certa dificuldade, certo? Da passagem dessas águas por conta do contato de uma partícula com a outra. Então, nós temos os macroporos, que são responsáveis pela porosidade de aeração. Nós temos os microporos, responsáveis pela retenção de água. Então, a retenção de água vai ocorrer nos microporos e nós temos os criptoporos, que são poros menores que 0,0002 milímetros que contém a água, mas essa água não está disponível, até pela própria questão de algumas propriedades físicas da água, algumas propriedades da água fazem com que essa água não consiga sair desses criptoporos, certo? São poros muito pequenos, então é uma água que não está disponível para a vegetação. A solução do solo, ela é o que nós chamamos da fase líquida do nosso solo. Ela é constituída por águas, íons e sais dissolvidos. As partículas de solo, elas são de algum mineral. E esse mineral, quando ele entra em contato com a água, pode ser que ele seja dissolvido, certo?
é constituído por substâncias orgânicas e inorgânicas, nelas dissolvidas, sendo o principal meio onde ocorre a maioria dos processos químicos e biológicos e o movimento dos materiais no solo, fornecendo os nutrientes para as plantas. É na fase líquida que ocorrem as reações biogeoquímicas de hidratação, hidrólise, oxidação, redução, ácido-base, complexação, porque tem essa questão dos minerais. Então, esses minerais, eles reagindo com o solo, eles vão gerar, pode ser que gere alguma dessas reações biogeoquímicas. As plantas elas vão absorver os nutrientes junto com a água diretamente dessa solução do solo, certo? E os nutrientes para os vegetais, para as plantas, eles se dividem em macronutrientes, que é o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. E nós temos os micronutrientes, que é o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o zinco e o níquel, certo? Então, vocês têm que entender que geralmente, se vocês forem trabalhar com a área mais rural, se forem trabalhar com agricultura de precisão, enfim, com alguma área relacionada às áreas agrárias, a questão de macro e micronutrientes são termos que são amplamente utilizados, certo? Até para vocês fazerem mapas de alguma desses fatores, vocês precisam ter essa noção. A fase sólida, ela controla, em parte, a composição da solução do solo e é a principal fonte natural de nutrientes para as plantas. Como eu disse para vocês, essas partículas do solo, elas são de alguma composição, certo? E essa composição e essas partículas podem ser dissolvidas dentro da água e assim formar a nossa solução do solo. A fase sólida é constituída por partículas sólidas, que podem ser minerais e orgânica. A fração mineral, nela, o tipo e teores de elementos minerais do solo são resultados do material de origem e da sua intemperização. Nós vamos ver lá na frente que o material de origem de um solo é uma rocha, certo? Nos solos com aptidão agrícola, as partículas dos solos concentram-se nas frações areia, silt e argila. Essas frações de areia, o que determina ser uma areia, um silt ou uma argila, a gente vai ver mais lá na frente, e ela está relacionada com o tamanho daquela partícula. Então, como eu mostrei para vocês, nesse exemplo aqui da. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nesse exemplo aqui, da questão das partículas terem tamanhos diferentes, a gente vê partículas grandes, partículas médias e partículas pequenas, e isso influencia diretamente em solos que a gente trabalha com alguma cultura, certo? A fração orgânica é a matéria orgânica do solo, certo? Que é produzida a partir de decomposição dos resíduos de plantas ou animais, certo? Então, o solo, ele pode ter ou não essa fração orgânica. A formação dos solos. Vamos lá para as formações dos solos. A existência de diferentes tipos de solo é controlada por 5 principais fatores: o material de origem, que vai ser a rocha de origem, o clima da região, o relevo, a topografia, os organismos e principalmente o tempo, porque para um solo se formar, ele leva vários milhares de anos para um solo se formar, certo? Então, a questão do tempo influencia bastante. O material de origem dos solos, como eu já havia informado, são as rochas, e essas rochas, quando sofrem a exposição, como a gente pode ver aqui, essa rocha, quando ela sofre uma exposição à atmosfera, que é o calor, umidade, chuvas e vento, passam por processos que levam a modificações nas suas composições física-químicas dos minerais que a compõem. Ou seja, ela vai sofrer algum dano, certo? Por exemplo, caiu um raio em cima de uma rocha, ele acaba transformando aquele material que era um só material, ele acaba esmiuçando aquele material, ele quebra uma rocha em pedaços menores, pequenininhos, e esses pedaços menores, pequenininhos, vão
vão ser as nossas partículas do solo, por isso que leva muito tempo para se formar um solo. E por isso que o solo, ele é considerado um recurso não renovável, certo? A rocha, ele é um agregado é uma junção de algum material, é como se esse material tivesse colado, certo? Então, colado de alguma forma, grudado de alguma forma. Ou seja, a rocha é um agregado natural coerente, multigranular, de uma ou de mais espécies minerais, que podem ser magmáticas, sedimentares ou metamórficas. O intemperismo, que é justamente esse dano que a rocha sofre para formar o solo, ele pode ser físico, certo? Por exemplo, uma pedra cai em cima de uma rocha e aí quebra essa rocha em pedaços menores. Ele pode ser químico, algum material químico que caiu em cima daquela rocha, que fez com que esse agregado, que é um agregado, é uma junção, esses minerais estavam juntos de alguma forma e esse matéria química, esse esse material que entrou em contato fez com que houvesse essa desagregação, ou biológico, certo? As raízes de algumas plantas pode acabar, a força da raiz pode acabar gerando alguma forma de intemperismo nessa rocha. Então, as rochas magmáticas ou ígneas, elas são formadas a partir do resfriamento e cristalização do magma, que pode ser em profundidade ou na superfície. Então, aquele magma que existe dentro do manto, dentro do núcleo da Terra, se ele sofre um resfriamento, ele vira uma rocha magmática, certo? Então, nós temos a forma extrusiva, que é formada na superfície, certo? Quando o magma é expelido e esfria na superfície, ou intrusiva, que ele acontece um resfriamento dentro mesmo de onde esse magma se encontra, certo? Esse é o ciclo das rochas. Depois eu volto aqui para explicar melhor o ciclo das rochas. Existem as rochas sedimentares, que elas são formadas quando os sedimentos que foram depositados são grudados, cimentados ou litificados, formando assim uma outra rocha. Então, essa rocha ela gerou esses detritos, né? Esses sedimentos que a gente chama, esses pedaços de rocha, essas partículas, elas se juntaram em alguma localidade e elas cimentaram, elas se tornaram um só, ou seja, por pressão, enfim. De alguma forma, elas se cimentaram. A rocha magmática, nós temos aqui a rocha magmática, que é aquela que é pelo resfriamento, ela sofre algum intemperismo, gerando sedimentos, ela vai virar uma rocha sedimentar, certo? Então, nós temos um outro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas. Essas rochas, elas são originadas a partir de rochas magmáticas ou sedimentares, que foi essas que eu acabei de explicar, que sofreram fundamentais modificações devido à ação de pressão ou alta temperatura. Então, eu tenho uma rocha aqui, eu tenho uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar, certo? Que sofreu calor e pressão e se transformou numa rocha metamórfica, certo? Então, a formação dos solos. Esse aqui é só um esqueminha do que eu acabei de explicar para vocês, de formação dos solos, em que nós temos aqui o magma, certo? Esse magma, ele pode sofrer um resfriamento aqui eh, sem o contato com a atmosfera, e sem esse contato com a atmosfera, ele vai se transformar em alguma rocha, e isso pode acontecer, inclusive, essa erupção, essa atividade vulcânica, ela pode acontecer, inclusive, aqui dentro do próprio oceano, certo? E aí, se surge a rocha que sofre algum intemperismo, essas partículas vão sofrer o transporte, certo? Vão ser lixiviadas enfim, pela chuva, enfim, vão se depositar,
no fundo de algum oceano e pela pressão ou por algum agente cimentante, elas vão se unir e vão se transformar em uma nova rocha, certo? Os intemperismos. Isso é quando a rocha já está formada. É o machucado da rocha, certo? Esse intemperismo é como essa rocha ela é danificada. Ele pode ser um intemperismo físico que se dá por forças de ações mecânicas, como a expansão e contração da rocha pela alternância entre o seu aquecimento e o seu resfriamento. Esse movimento vai promover a fragmentação da rocha sem alterar sua composição química ou mineralógica. O intemperismo químico, que altera a composição química das rochas. Então, essa é a principal diferença entre o intemperismo físico e o intemperismo químico, é a alteração da composição das rochas e pode acontecer também. Só um minuto. Pode acontecer também o intemperismo biológico, que é o processo de desgaste de rochas por seres vivos, certo? Aqui essa rocha, certo? Nós estamos vendo acontecendo intemperismo físico por conta da ação, por exemplo, da onda das águas, certo? Que a gente vê aqui. Nós vemos intemperismo químico por conta da questão da própria água alterada, a água salgada alterar a composição da rocha, e nós vemos um intemperismo biológico aqui na questão das plantas, certo? Que interferem na composição que interferem nessa rocha. A morfologia do solo são fatores externos à formação desses solos que gera fatores internos, denominados processos de transformação de acúmulo, de perda, de transporte de materiais que são responsáveis pela natureza de um determinado solo. Então, é o estudo no ambiente natural da descrição do solo segundo as características perceptíveis, visíveis a olho nu e ao tato. O conjunto dessas características do solo constitui a base fundamental para a identificação de um solo, porque os solos eles são classificados de acordo com as suas características. E ela é complementada pela análise de laboratório. Nós vamos ver que para a identificação de um solo nós precisamos de uma análise de laboratório. As características morfológicas é a textura, a granulação, estrutura, coloração, consistência, profundidade, fertilidade e teor de matéria orgânica. Certo? Vamos lá. Para se falar de morfologia do solo, nós precisamos falar sobre o que é a pedogênese, que é um termo utilizado para se fazer referência ao processo de formação do solo, aquilo que eu acabei de explicar, como se formam os solos. O horizonte do solo horizonte de solo é um termo que dentro da parte de solos a gente estuda muito. É uma camada do solo com propriedades diferentes de outras camadas, como cor, textura, composição, química e biologia. Então, daquele solo. É o conjunto de todos os horizontes de um solo e o conjunto de todos esses horizontes, porque em um solo pode existir mais de um horizonte. O conjunto de todos esses horizontes é chamado de perfil do solo e os horizontes do solo são importantes para a classificação e compreensão destes solos, certo? Então, aqui nós temos o processo, inclusive, de formação desses horizontes, ok? Os principais horizontes do solo. No sistema atual de classificação dos solos, nós temos como principais horizontes. Esses principais horizontes são representados pelas letras maiúsculas O, H, A, E, B, C, F e R, como a gente pode observar aqui na nossa imagem, certo? E ele vai seguir sempre esse padrão, certo? Os horizontes O e H são horizontes orgânicos, já os horizontes A, E, B, C e F são horizontes minerais. O horizonte R é
que constitui já a rocha em si, certo? Não é que todos os solos vão ter essas características, todos esses horizontes. Não é isso. Essa é a hierarquia, é como eles vão se comportar. O horizonte O, ele vai aparecer em cima do horizonte H, e o horizonte A, ele vai estar abaixo de um horizonte O ou H. Mas pode ser que o meu solo não tenha horizonte O ou horizonte H, certo? Pode ser que o meu solo tenha só horizonte A ou horizonte E, certo? Tudo depende do solo. E para isso, a gente tem uma parte que estuda justamente essas características para poder classificar o solo, certo? As letras A, B e C representam os horizontes principais do solo. Então, apesar de ter aquela quantidade de horizontes, o A, B e C são os principais. Enquanto os horizontes A e B se caracterizam o verdadeiro solo, o que chamamos de solo, é o horizonte C que se refere ao material parental, foi alterado pela ação do intemperismo. A letra R, como já foi mencionado, ela representa a nossa rocha inalterada, ok? E por aqui nós finalizamos a nossa primeira unidade da disciplina de solos. Até a próxima unidade.